nosso coração, a nossa alma, nosso espírito, a nossa mente, para receber aquilo que o Senhor tem para nós para esta noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas assim, bem forte. Aleluia. Amém, 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 amém. Concordo com essa oração. Graça e paz, queridos. Podem sentar. Eu quero saber quem não estava aqui ontem e que veio só hoje. Levanta a mão. Algumas pessoas, né? Ontem eu falei sobre fundamentos, estruturas que são importantes para você ter uma base para entender o mundo espiritual. E eu disse algumas vezes que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. Eu sei que aqui tem advogados, tem pessoas que têm conhecimento jurídico, e a Bíblia é cheia de verbetes, de frases, de versículos que falam coisas que são compreensíveis a quem entende de direito. Ontem eu falei de domínio, propriedade. A Bíblia fala de cumplicidade também. Talvez você nunca tenha visto, mas no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo 18, que é um dos últimos capítulos da Bíblia, quando Deus fala da queda da Babilônia. Babilônia, no livro de Apocalipse, não é a velha Babilônia, a Babilônia geográfica, onde reinou Nabucodonosor, onde reinou Assuero, onde reinou o filho de Assuero, de nome Dario. Não, a Babilônia que está em Apocalipse 18 é o conjunto de trevas que existe no mundo. É o conjunto de feitiçaria, idolatria, promiscuidade, corrupção, tudo que se opõe a Deus, em Apocalipse é chamado de a Grande Babilônia. E quando fala da queda da Grande Babilônia, em Apocalipse 18:4, lá está escrito assim: apartai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados, e nem participantes dos seus flagelos. Traduzindo, aparta desse mundo caído, não se misture com aquilo que é trevas, para você não ser cúmplice das trevas. Porque se você for cúmplice, você vai sofrer o mesmo severo e dura penalidade que as trevas vão sofrer. Porque Deus virá para julgar esse mundo caído. Então, é cumplicidade. Cumplicidade é uma palavra jurídica. Cumplicidade é uma participação por omissão ou por ação em um crime. Deus me ensinou sobre aborto na Bíblia por uma palavra só. Tem um texto bíblico, você está desafiado, eu te desafio a entrar no YouTube, no meu canal oficial, que chama Tânia Tereza Oficial, Tereza com Z, e assista um vídeo chamado Aborto Aula 9. Aborto Aula 9. Por que chama Aula 9? Porque além do SILC presencial, que é um seminário intensivo de libertação e cura, de imersão total na Palavra de Deus, de ensinos de libertação, de 5 dias, e tem todo mês, eu fiz um curso online na pandemia, eu fui desafiada a fazer um curso online de cura e libertação. E a aula 9 do curso online, que tem 12 aulas, foi sobre aborto, e Deus me mandou liberar no YouTube, aula 9. E como que Deus me ensinou sobre aborto? Me ensinou através de um versículo bíblico. Não tem muita coisa de aborto na Bíblia. Tem 1, 2 textos, uma hora é Jó, outra hora é um salmo dizendo: melhor teria eu ter sido um aborto, como Jó fala, do que nascer e passar por tudo que eu passei. Mas não tem ensinos sobre aborto. E um dia eu, lendo Deuteronômio 22:8, eu li um texto que ensina a fazer construção civil, construir uma casa. E lá em Deuteronômio 22:8 está escrito assim: quando edificares uma casa nova, falhás no terraço um parapeito, para que nela, na casa,
não haja culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Então, se você construir uma casa e tiver um terraço, faz uma proteção, porque se não tiver proteção, alguém pode cair. E derramamento de sangue na Bíblia é morte, não é escoriação, não é machucado. E o texto diz: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que nela, na casa, não tenha culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. E quando você lê aquilo ali, pensa uma sujeira de sangue numa casa. Mas não é mancha de sangue. Mancha você limpa com água sanitária, sabão, água oxigenada. É culpa de sangue. Culpa é invisível. Culpa é um elemento intangível. O sangue é visível. Não está falando de mancha de sangue. Está falando de uma consequência espiritual que fica na casa. Se alguém cair e morrer por falta de um parapeito, a casa vai ficar mal assombrada, em outras palavras. Porque o sangue é uma moeda espiritual. O sangue é um ponto de contato no mundo espiritual. O sangue de Jesus compra povos de todas as raças, tribos e nações. Está escrito em Apocalipse 5. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Quem serve nas trevas sabe que o sangue é uma moeda espiritual pedida por Satanás. Sangue de bode, galinha preta, em satanismo, sangue de criança. Então, sangue é uma moeda espiritual. Derramamento de sangue vai trazer um contato com o mundo espiritual, é um ponto de contato. E aí você lê de novo o texto: quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço um parapeito, para que naquela casa não ponha culpa de sangue, se alguém de algum modo, língua portuguesa, de qualquer maneira, não houve a intenção de matar, foi um acidente, uma criança empurrou outra criança. Aí vem o conhecimento jurídico: culpa, crime culposo e crime doloso. Crime culposo é punido com penas mais leves, mais brandas. Crimes dolosos, punidos com penas mais duras, mais rígidas. Por quê? Os dois são crimes. Porque no crime culposo não tem o ato de vontade, não tem o elemento volitivo, não quer praticar, aconteceu. No crime culposo, tem negligência, tem imprudência, tem imperícia, mas não tem premeditação. Não tem o que em direito é chamado de nexo de causalidade. Pratique os meios para chegar no fim. Compre a arma, articule uma falsa amizade, marque uma saída, um dia determinado, um lugar determinado, para matar a pessoa. Não existe a premeditação, não existe a vontade de ter o resultado, não existe ato volitivo. Houve um resultado que eu nem queria que houvesse. Mas ainda assim, há uma consequência espiritual. Negligência, imprudência e imperícia. Foi negligente em construir uma casa com um terraço aberto, não tem um parapeito. Foi imprudente deixar uma criança subir lá junto com outra criança, assim, empurrar lá em cima, morre, cai naquele lugar. Aí o Espírito Santo vem ensinar. Eu falo, me fez juíza para isso. Se um crime culposo deixa mancha de sangue, um contato espiritual de trevas, imagine um crime doloso. Imagine um crime com premeditação, com ato de vontade e os meios praticados para se obter o fim. Imediatamente Deus me ensina sobre aborto. Casa na Bíblia é prédio. Quando edificares uma casa nova, é prédio. Casa na Bíblia é família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas casa na Bíblia também é corpo. É corpo. Sois casa de Deus, sois templo do Espírito Santo. O teu corpo é habitado por Deus, ou por demônio, se fizer a escolha errada. É uma casa. Quando se trata de demônio, chama casa também. Jesus expulsa um demônio de um menino que era surdo e mudo por causa do demônio.
Quando o demônio sai, ele é criticado pelos fariseus, eu falei para você ontem, dizendo que ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu, e Jesus fala, não, expulsa o demônio porque Deus é chegado. E em seguida ele diz, quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, e fica em segurança os seus bens. Vindo, porém, o mais valente do que ele, tira-lhe, tira-lhe aquela armadura em que confiava, ele divide os despojos, está falando de casa corpo. Aí vem o ensino de Deus, claro como a luz do dia. Você é juíza, você sabe que um crime culposo tem pena mais branda do que um crime doloso. Pois é, um aborto é um derramamento de sangue dentro do corpo, dentro da casa, e por vontade de matar. O sangue derramado dentro do corpo de uma mulher é um ponto de contato com o império das trevas. E aí a consequência espiritual, qual é? Todas. Espíritos de morte. Você vai entender amanhã as consequências espirituais dos diferentes pecados praticados. O espírito de morte encontra no corpo da mulher um lugar livre para ele agir. Porque o sangue derramado é um ponto de contato com ele. Não houve culpa, houve dolo. Não é crime, é pecado, mas foi voluntariamente praticado. Matou porque não queria o filho. Um dia Deus chegou para Caim, que havia matado Abel, lembra que eu falei ontem? E falou para Caim, onde está Abel, teu irmão? Resposta de Caim, eu acaso sou tutor do meu irmão? Sou responsável pelo meu irmão? Resposta de Deus para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. O sangue do teu irmão clama da terra a mim. Sangue é vida. Então Deus fala para Caim, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão? Sim. E como ele falaria para uma mulher, cadê o filho que eu mandei para você? Cadê a vida que eu mandei para você? Tirei, matei. Deus pode dizer sim e dirá, és agora, pois, maldita por sobre a terra, porque do teu ventre o sangue do teu filho clama a mim. E aí eu entendi as consequências espirituais do aborto. Mata tudo, morre tudo. Morre casamento, morre vida sexual, morre negócio, morre tudo, tudo, tudo. Morre os outros filhos que nascem com doenças graves, porque foram gerados no túmulo do irmão onde houve aborto. E só porque eu sou juíza que eu entendi isso. Por causa de uma palavra culpa, só uma palavra na Bíblia. Deus me ensinou sobre aborto. Por isso que eu digo a você, o mundo espiritual é legal, 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 legal. Não é legal de joia, de bacana, é legal de leis, de leis. Ontem eu falei para você que o trono de Deus desceu uma vez só na terra para dar os 10 mandamentos. Tão importante para Deus essa lei. Eu disse a você que as tábuas da lei, refeitas, porque as primeiras foram quebradas, estão guardadas na Arca da Aliança, que está no tabernáculo de Deus, conforme foi visto por João e narrado no livro de Apocalipse. Eu diria a você que se comparássemos com um país, com as leis de um país, a lei maior de um país é a Constituição Federal, Brasil. A lei maior é a Constituição Federal. Por quê? Porque ela foi feita de um jeito especial. Todas as outras leis, federais, estaduais, municipais, estão abaixo da Constituição. A eficácia maior, o poder maior, é da Constituição Federal. Qualquer lei abaixo da Constituição, que estiver em desacordo com a Constituição, pode ser derrubada. Tem uma ação própria que chama arguição de inconstitucionalidade. Por quê? Porque ela está incompatível com a lei maior. Por que a Constituição é lei maior? Porque foi feita de um jeito especial. Porque não é o projeto de um homem, de um legislador. É um projeto de todos os legisladores federais, eleitos pela nação brasileira, numa assembleia.
chamada Assembleia Nacional Constituinte. Exaustivamente discutiram item por item. Em 1988, no mês de outubro, ela foi promulgada. Resultado de um trabalho de todos os legisladores federais daquele tempo. Porque ela é feita de um jeito especial, ela tem uma eficácia maior, ela tem um poder imperativo maior. Todas as outras estão abaixo. Assim são os 10 mandamentos. É a lei maior de Deus. Todas as outras leis estão abaixo dessa lei maior. Algumas leis que Deus determinou para o seu povo de proteção, leis de alimentação, algumas leis civis, penais, já não existem mais. Vou te dar um exemplo. Vai ficar de tarefa para você. Vai ler Números 27, livro de Números 27. Conta a história das filhas de Zelofeade. Zelofeade morreu, deixou 5 filhas, e pela lei de Moisés, meninas não herdavam. Se morresse um homem que tinha só filhas mulheres, elas não herdavam. O patrimônio dele ia para os irmãos dele, irmãos do morto, o tio das meninas. E aí morre Zelofeade, fica 5 filhas, e elas não tinham direito à herança pela lei. Elas foram a Moisés, elas foram ousadas. Elas foram à porta do tabernáculo, reuniram todos os anciãos, Moisés e todos aqueles que eram líderes, e falou: não é justo isso, não é justo. Moisés foi a Deus e disse: as filhas de Zelofeade disseram que não é justa essa lei. Resposta de Deus para Moisés: elas falam o que é certo, isso não é justo mesmo, mude essa lei, a partir de agora as filhas podem herdar também. Deus mudou a lei. Leis de alimentos: não pode comer carne de porco. O sol do deserto, o calor, a impossibilidade de preservar o alimento, tudo proteção. No Novo Testamento, primeiro concílio da igreja, livro de Atos, você vai ver que acabou essa restrição. Ou o Senhor fala pela boca dos que foram ao concílio: só não coma coisas consagradas a ídolos, ou carne no seu sangue. Carne no seu sangue, aquela galinha cozida no seu sangue, aquele chouriço, isso Deus fala: não coma, porque o sangue é moeda espiritual, porque o sangue é vida. Não é o churrasco, não é a carne mal passada, mas é a... Oh, glória! Gente, eu sou muito comedora de carne, eu sou mato-grossense, gente. O mato-grossense fala: onde tem carne de vaca, eu como carne de vaca. Eu falo que se só a salada valesse a pena, a salada vai junto com a carne. Se só a salada valesse a pena, na volta do filho pródigo, o pai teria feito salada e não um churrasco de um novilho cevado, né? Mas o sangue é vida, então cozinhar a carne no sangue Deus não permite. Enfim, Deus mudou muitas leis. Mas como eu disse a você ontem, Jesus fala: passarão céus e terra, mas essa lei maior, chamada 10 mandamentos, não passará. Por que essa lei é tão importante? Por que essa lei tem esse peso para Deus? Porque ela é uma lei de proteção para os homens. Ela não é uma lei de limitar a liberdade dos homens. Ela é uma lei de proteção, porque cada vez que um desses itens é infringido, é desobedecido, uma porta é aberta entre o mundo natural e o mundo espiritual. E por essa porta, seres espirituais da maldade entram, como você aprendeu ontem. O mundo espiritual só entra no mundo natural, luz ou trevas, pela desobediência, pela escolha do homem. O pecado jaz à porta e te cumpre dominá-lo. Deus fala no começo da criação para Caim. No fim da Bíblia, Apocalipse, Jesus fala: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar. O mundo espiritual é legal, o homem é o gestor do mundo natural,
e o mundo espiritual só entra no mundo natural quando o gestor do mundo natural deixa ele entrar. Aquele que governa aqui. Você aprendeu isso ontem. E o não de Deus é proteção. Se você observar os 10 mandamentos, você vai ver que de 10, 8 é não. Em direito a gente fala lei de ordem omissiva. Não faça. Não faça. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Tem 2 de ordem comissiva, que é fazer. Honra teu pai e tua mãe e guarda o Senhor teu Deus. Só Ele adore. A Ele adorarás, a Ele darás culto. Não profere o nome dEle em vão. Honre o teu Deus. 2 é de fazer. 8 é de não fazer. Quando temos um filho e dizemos, não venha nessa beirada, está aprendendo a andar, não chegue na beirada. Por quê? Porque vai cair. Não suba na janela, não pegue a faca, não atravesse a rua sem pegar na mão. Proteção, o não é proteção. O não dos mandamentos de Deus é proteção ao homem. Quando ele fala, não matarás, e eu acabei de falar de aborto, uma criança que está no ventre, que não viu a luz do dia, que é extirpada num aborto, onde ela vai? Para onde ela vai? Para onde vai essa criança? O corpinho vai para o cesto do médico que fez a curetagem, mas e o espírito e a alma? O homem é um espírito, tem uma alma, está dentro de um corpo. O espírito e a alma são eternos. O corpo é temporário, vai voltar para o pó. É matéria, vai deteriorar. Para onde vai o espírito e a alma de uma criança abortada? Volta para Deus. Quando o homem morre, o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus, volta para Deus, volta para Deus, volta para o melhor lugar do universo. A morte, queridos, é uma passagem. Eu costumo tipificar a morte como aquela criança que está vendo televisão na sala e dorme. Não aguentou ficar acordada e caiu dormindo. Aí o papai pega ela no colo, leva ela para o quarto. No dia seguinte, quando ela acorda, ela está em outro ambiente. Dormiu na sala, acordou no quarto. A morte é assim, é uma dormida. Vai dormir num lugar e vai acordar no outro. A Bíblia fala que é dormir. Está muito claro isso. Fala para Daniel, fala em textos onde tem a ressurreição dos mortos. Eles estão dormindo. Não tem problema morrer. A Bíblia fala que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, porque é a volta para casa. É a volta para casa. Então, aquele que faz o aborto, aquela que faz, aquele que concorda, aquele que financia, aquele que acompanha, todo mundo tem uma cumplicidade. Eles é que vão ter problemas. Não é o bebê que morreu. O não matarás, o problema não é do morto. O problema é do homicida. Ele abriu uma porta no mundo espiritual. Espíritos de morte começam a agir na vida dele. E mata o que quiser. É uma roleta russa. Mata as finanças, mata os negócios, mata o ministério, mata o casamento, mata a sexualidade e mata o que quiser. O não é proteção para não haver portas abertas. Quando Deus fala, não furtarás, você acha mesmo que aquela capinha de celular... Ontem eu fiquei sabendo, a Mariana Mary, minha assistente, me contou que tem sido feitos vídeos de uma determinada empresa, eu acho que é a Van, fica fazendo vídeos de quem furta nas lojas. E fica mostrando lá os pequenos furtos que acontecem na Van. Mas vamos imaginar loja americana, vamos imaginar Renner. Você acha que uma capinha de celular que você pega numa loja da Van vai trazer algum prejuízo para o dono da Van? Não! Ele já planejou, premeditou, contabilizou os possíveis prejuízos por furto, está lá na contabilidade dele.
Nem cócegas vai fazer. Não vai fazer diferença. Para quem vai fazer diferença? Para quem levou. Pegou algo que não te pertence, trouxe para dentro de casa, abriu um ponto de contato com as trevas, abriu uma porta. Espíritos roubadores vão ter liberdade para entrar nessa casa. Espíritos roubadores vão ter liberdade para fazer quebradeira de encanamento, estrago de aparelhos eletrônicos, prejuízos financeiros nessa casa para qualquer coisa e furtar o que quiser. Porque abriu uma porta no mundo espiritual para demônios. E o ministério do demônio é matar, roubar e destruir. E assim vai. O não de Deus é proteção. É proteção. Proteção. E eu disse a você que tem duas leis que regem essa ação do mundo espiritual no mundo natural. A primeira é a lei da responsabilidade. Lei da responsabilidade. Ela está grafada, ela está escrita em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Eu falei para você que morte não é um caixão 7 palmos abaixo do chão. Morte é a separação de Deus. O salário do pecado é morte. Eu falei para você que em Adão todos pecaram. A natureza do homem original decaiu. A semelhança de Deus foi embora, o DNA de Deus foi embora, o pecado matou o DNA de Deus do homem. E eu disse a você que novo nascimento é quando ele se arrepende do pecado. Um dia, Nicodemos chegou para Jesus e falou: como que eu posso herdar o reino dos céus? Jesus falou: tem que nascer de novo. Nicodemos falou: eu vou entrar dentro da barriga da minha mãe de novo? Jesus falou: não, tem que nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Da água e do Espírito. O Espírito vai convencer do pecado. O Espírito vai convencer da justiça. O Espírito vai convencer do juízo, a pessoa vai se arrepender. E o arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. E depois que ele se arrepende, que ele entrega a vida para Jesus, ele precisa passar pelo batismo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado. O batismo é uma ordenança de Jesus. Batismo vai simbolizar, é um ato profético do novo nascimento. Morre com Cristo, ressuscita com Ele. O batismo é um sinal e símbolo do novo nascimento. Eu estava nos Estados Unidos, numa cidade chamada Salt Lake City, fica no estado de Utah. Salt Lake City é a cidade dos mormons. Os mormons são os donos da cidade. Os hotéis são dos mormons, a universidade dos mormons, o hospital dos mormons, a prefeitura dos mormons, tudo. Coisa mais difícil pregar o evangelho naquele lugar. E Deus nos levou lá. Não foi a igreja que levou, não. Não tem igreja evangélica. As igrejas evangélicas não prosperam lá. Foi o convite de uma moça, convite não, um contato de uma moça que começou a arder no meu coração. E eu disse: pronto, nós precisamos ir lá. Precisamos plantar uma semente do evangelho lá. E fomos numa reunião pequena, dentro de uma casa, uma moça se converteu. Mormon, de terceira geração de mormons. E aí nós íamos voltar para o Brasil, e eu falei: Otto, nós precisamos batizar essa moça. Precisamos deixá-la batizada. Quem crê e for batizado, quem crê e for batizado. Encontramos, estava muito frio, inverno rigoroso. Encontramos uma casa que tinha na área de lazer da casa, um ofurô, água quentinha. E pedimos aquele lugar emprestado, e foi cedido, e fomos batizar aquela moça. O Otto desceu com aquela moça nas águas daquele ofurô, e na hora em que aquela moça desceu as águas, quando ela saiu das águas, eu tive uma visão. Eu tive pouquíssimas visões na minha vida, pouquíssimas. E uma delas foi ali.
Se você nunca viu, procure ver na internet, tem tudo hoje. Um parto cesárea. Você vai ver o médico fazendo o corte da epiderme, da derme, abre a pele da barriga, aí aparece o útero, aí ele abre as camadas do útero, aí aparece a bolsa d'água, toda esticadinha, transparente lá dentro do bebê. Aí quando ele picota a bolsa d'água, que cai água para todo lado, a criança se abre toda, estica o braço e sai de lá. Naquela hora, Deus falou para mim, é isso que é nascer da água. O batismo representa isso. É o novo nascimento mesmo. É o símbolo do novo nascimento. A conversão é mudança de mente. É entregar a vida para Jesus, é não querer mais fazer o que é errado. E o batismo é o símbolo do novo nascimento. Se batismo não fosse importante, Jesus não teria ido procurar batismo. Adulto, não foi batizado criança, não. Batismo de criança serve, pastora? Não. Porque quem crê e for batizado será salvo. E criança crê no quê? Crê na chupeta, na mamadeira, na tetinha da mamãe, mais nada. Então, nascer da água e do Espírito é isso. E aí, o pecado gera morte, o arrependimento gera um novo nascimento. O pecado gera morte, morte é separação de Deus. Todos vão morrer, sabia? Todos nós vamos dormir um dia. Não tem um só que você conheça vivo que tenha mais de 150 anos, nenhum. E todos nós vamos descascar, o corpo vai voltar para o pó. O espírito vai voltar para Deus. Mas quando a Bíblia fala que o salário do pecado é morte, não está falando dessa primeira morte. Essa primeira morte é a dormida. Todo mundo vai ter a dormida. Todo mundo vai ter a primeira morte. Está falando da segunda morte, separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus é a segunda morte. Estando separado de Deus, vai estar aonde? No império das trevas. No mundo espiritual só tem 2 lugares, não tem outro. Quando você conhece a Bíblia toda, e chega no final dela, você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 20, ainda o 20, a partir do versículo 11, diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Para quem não sabe, é João que está escrevendo. João é o último apóstolo vivo. João, na ilha de Patmos, preso, teve a visão do Apocalipse. No ano que vem, no mês de junho, nós vamos fazer uma caravana para Israel não, para as igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, e vamos até a ilha de Patmos para conhecer esse lugar, onde houve a revelação do Apocalipse. E João viu um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Como que o morto está em pé? Ressuscitou. Então se abriram os livros com L minúsculo, e ainda outro livro, agora com maiúsculo, o livro da vida. Tem livros e tem o livro da vida. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, que não é o livro da vida, são os livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro
do lago de fogo. Então, tem livros, corresponde às atitudes, às ações, à história. E tem um outro livro que chama o livro da vida, que é aquele que recebe Jesus, aquele que se arrepende dos seus pecados, tem o nome escrito no livro da vida, e não será julgado, é isso que está escrito. Jesus paga o pecado dele, Jesus morre na cruz por ele. Por isso que Jesus fala, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Ele entra no lugar, ele morre pelas nossas transgressões, ele é punido pelo meu pecado, ele paga o preço da minha iniquidade. E aí, eu não tenho mais condenação, porque a condenação foi dada sobre ele. E Deus é justo, no céu tem um grande tribunal, você viu aqui, onde Deus é o legislador, é o juiz, e ele não vai penalizar duas vezes por um pecado só, ele já penalizou o filho dele, porque eu recebo o sacrifício da cruz como meu benefício. Eu concordo. Quando a Bíblia fala que Jesus risca o escrito da dívida, que é contra o homem, imagine assim, você deve 10 milhões de reais em um banco, e você não tem dinheiro para pagar. E aí vem um homem benfeitor que tem 10 milhões, e preenche um cheque com 10 milhões, e chega no gerente do banco, e fala para ele, olha, está aqui o cheque para pagar a dívida da Tânia, é o valor da dívida dela. O gerente fica muito feliz, porque o banco vai receber dinheiro, mas ele não pode receber sem a concordância da Tânia. Por que não pode? Porque o contrato, olha o jurídico de novo, o contrato faz lei entre as partes. O contrato estabelece cláusulas que foram pactuadas pelo credor e devedor, e uma terceira pessoa não pode se meter nisso. O contrato é um projeto legal e faz lei entre as partes. Mas uma pessoa não pode pagar nem para favorecer você? Não. Sem a minha concordância, não. Por quê? Porque eu escolho para quem eu quero dever. E se eu preferir dever para o banco do que dever para um particular? De repente é um particular que vai me ter nas mãos, vai querer mandar na minha vida, vai querer que eu sirva a ele como escrava. E eu prefiro dever para o banco, onde eu posso negociar prazo, posso dar um imóvel com parte de pagamento. O banco não pode receber a conta que é minha, sem a minha concordância. Em direito a gente diz anuência, sem a minha anuência. Aí o gerente manda me chamar, Tânia, chegou aqui um benfeitor, quer pagar a sua conta. Você quer que ele pague a sua conta? Uau! Tem gente que diz, vou pensar. Quando o pastor fala, você quer que Jesus pague a sua conta? Você quer receber o sacrifício da cruz como benefício na sua vida? Você quer ficar livre da condenação do inferno? Você quer que ele seja julgado no seu lugar? Porque a cruz é o julgamento pelo pecado. Aí a pessoa fala, vou pensar. Por isso que é preciso ela crer com o coração e confessar com os lábios que ela quer Jesus. É anuência, é concordância. Enquanto ela não fala, a dívida é dela. Agora, se ela concorda, ele já foi julgado. E aí você fica salva, fica livre da condenação. É isso que é a conversão. Entregar a vida para Jesus é simples assim. E aí ele risca o escrito da dívida que era contra você. O banco não pode cobrar mais. Está paga a dívida, vai ser riscada. Se é finir, acabou. Acabou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora, quando que essa dívida é riscada? Quando tem arrependimento. O arrependimento é eficaz para cancelar o pecado. Receber Jesus como Senhor e Salvador é a primeira parte. Receber Jesus como Senhor e Salvador é concordar que o outro morra no seu lugar. Mas o salário do pecado continua sendo morte. Não é morte para você, é morte para ele. Mas como ele é Deus, ele ressuscitou.
Você não vai ressuscitar se não estiver com Ele. E aí o arrependimento não é remorso. Remorso, você está preocupado com a consequência da encrenca que você arrumou. Você está preocupado com a reputação. Você está preocupado com o dano que fez para outras pessoas. O remorso pode gerar uma culpa tão grande que chega ao suicídio. No arrependimento, você está preocupado por haver ferido o coração de Deus, por haver desobedecido a lei que te protegia, por haver feito o que Deus falou não faça, porque você vai se dar mal. No arrependimento é o coração de Deus que importa para você. Pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, pequei contra aquele que me ama tanto, me ama tanto, me ama tanto, que entregou o Filho unigênito dele para morrer no meu lugar. Aquele que me formou, que me fez, para viver com Ele eternamente. Quando você se arrepende, quando você entrega a vida para Jesus, teu nome é escrito no livro da vida. Sai da morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O meu pecado, a minha transgressão, só acaba com o meu arrependimento. Só. O arrependimento é secreto, escondido. Eu posso olhar para uma pessoa arrependida e não ver o arrependimento. Eu posso olhar para alguém que está profundamente arrependido de algo que fez e não vejo, é invisível. Agora, o arrependimento cancela o pecado, cancela a morte. Essa segunda morte não vai acontecer. Mas não fecha a porta para os demônios. Você ouviu ontem que do céu só saiu quando foi expulso. Você ouviu ontem que quando encontrou-se com Jesus no deserto, Jesus precisou ordenar: retira-te. Você viu Jesus dizendo para os 70 que vêm possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus dizendo: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para expulsar. A Bíblia tem um versículo que eu digo que é o maior binômio de libertação. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e descansai. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e Deus virá dos altos céus te proteger. Não está escrito sujeitai-vos a Deus e os anjos dele vão impedir que o diabo permaneça ao seu derredor. Não, está escrito sujeitai-vos a Deus, mas, se eu acrescento entretanto, contudo, todavia, resisti e ele fugirá de vós. Resisti e ele fugirá de vós. Ele não sai se não for resistido. Agora ele volta. Se a casa continuar com coisas dele lá dentro, ele volta. Jesus fala que ele volta e traz mais 7. E o estado da pessoa fica pior. E como que faz para ele não voltar, pastora? Como que faz para fechar essa porta que foi aberta pelo pecado, pela transgressão à lei? Era para não fazer e eu fiz, e agora? Eu já me arrependi. O arrependimento cancela a morte, mas não limpa. Limpeza é diferente de perdão. Limpeza é purificação. As pessoas acham que porque elas se entregaram para Jesus, porque tem um versículo que fala na epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda epístola, aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quando lê aquele versículo, interpreta errado. A nova criatura da qual Paulo fala em 2 Coríntios é o novo nascimento. Você estava num caminho de morte. Você estava num caminho de cair num precipício e morrer. Você converte, entra por um novo e vivo caminho. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho não é sinônimo de verdade, não é sinônimo de vida.
Caminho é sinônimo de viela, estrada. O caminho é o primeiro passo, é a entrada, é o novo nascimento. Você está por um caminho errado, procurando tudo de ruim.com, achando que está certo. A gente procura o erro achando que está certo, porque a família era assim, porque aprendemos assim, porque na infância era assim, porque toda a minha família pratica isso. E aí a gente vai por um caminho que é de morte. O dia que encontra Jesus, encontra o caminho de vida. Eu sou o caminho. E no caminho você vai conhecer a verdade. Lembra da nota falsa, da nota verdadeira? A verdade não é uma filosofia, a verdade não é uma maneira de viver, a verdade é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. Ele é a verdade expressa na palavra de Deus. Por isso que ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso ele fala, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando você conhece a verdade, você vai ficando limpo. A mentira vai caindo por terra. E aí sim, você entrou pelo caminho, conheceu a verdade, aí você vai alcançar a vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, quem está em Cristo apenas nasceu de novo, mas não está limpo, não. Por que a senhora fala isso, pastora? Porque está escrito. Não é o que eu penso, você nunca vai ouvir eu dizer o que eu penso. Eu vou dizer sempre para você, está escrito. Porque está escrito que Jesus mesmo fala. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu pai limpa. Estar em Cristo é estar no lugar que pode ser limpo. Outro lugar você não pode ser limpo, você só pode ser limpo em Cristo. Então você não chega limpo, você é limpo, porque você está em Cristo. E termina esse texto de João 15, dizendo, se não limpar, vai ser lançado fora. Nasceu de novo, mas vai ser lançado fora, porque não ficou limpo. Não ficou limpo. Aí você vai entender o que está escrito na primeira epístola de João, que nós temos que andar na luz, como Jesus na luz está. Luz é oposição de trevas, lembra? Império das trevas, reino da luz. Nós temos que andar na luz, como Jesus na luz está. E o texto diz assim, vou ler para você literalmente, eu tenho na minha cabeça, mas eu quero que você escute, Ferreira de Almeida, revista e atualizada, a edição que eu uso. Versículo 5 de João, primeira epístola de João, capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos nossos pecados, é que nós vamos sair das trevas? Sim. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados, e na língua portuguesa é uma conjunção aditiva, que significa também. Se confessarmos nossos pecados, teremos o perdão do pecado e também a purificação. E purificação é o quê? É limpeza. Perdão é sinônimo de remissão. Não é de limpeza. Purificação não é sinônimo de remissão. Purificação é sinônimo de limpeza. Purificar é limpar. Você se converte, mas você precisa ser limpo. Aí você vai entender
se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. A purificação é a limpeza. A limpeza é tirar das trevas e trazer para a luz aquilo que está encoberto na nossa vida, que está em oculto. E aí você vai entender porque está escrito em Provérbios 28:13, o que encobre as transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não está escrito que encobre, não tem salvação, não é isso. O que encobre jamais prospera. Por que jamais prospera? Porque aquele ser espiritual que mata, rouba e destrói, que entrou pela porta um dia, ainda tem autorização para matar, roubar e destruir. Porque está encoberto. A prática do pecado não foi trazida para a luz. Mas, pastor, é nova criatura? É. Mas o que está encoberto está na jurisdição das trevas. Está na mão do inimigo. É uma procuração nas mãos do inimigo que mata, rouba e destrói. Essa procuração só é retirada das mãos dele quando vem para a luz a história. No império das trevas ele governa, na jurisdição da luz Jesus governa. O meu arrependimento cancela o pecado, me dá a vida eterna porque cancela a morte. Mas a minha confissão tira das mãos do inimigo a minha história. E tirando das mãos dele a minha história, ele não tem mais nada meu nas mãos dele. E ele não pode mais permanecer na minha vida. E aí eu vou poder mandar, saia, e ele vai sair sem voltar. É, queridos, é isso. Eu gosto de usar figuras naturais. Eu falo que Jesus falava em parábola e eu falo em histórias. Vou te contar uma história, você conhece. Você assiste do Discovery, aqueles acumuladores de lixo. Catam lixo, catam lixo, catam lixo, enche a casa de podridão. 30 anos sendo acumulador. 30 anos juntando restos de embalagem, lata vazia, saco vazio, caixa vazia, sujeira, sujeira, sujeira. Queridos, eu já andei no lixo. Eu sei o que é o lixo. É um lugar tão mal cheiroso, que até hoje, cheirosa, perfumada, com Carolina Herrera, que eu gosto muito. Eu uso o mesmo perfume há anos, é o primeiro que Carolina Herrera fez, é um vidro branco, cheio de bolinha dourada, difícil de você achar, quase não encontra mais. É como o Chanel 5 da Chanel, quase raro, já é raridade. Mesmo que eu estiver dentro do meu carro, lavado, bonitinho, cheiroso da lavagem, eu perfumadinha com Carolina Herrera, se tiver um lixão na rodovia, eu sinto o cheiro do lixo de Aquidauana, onde eu andei um dia. Está na minha memória emocional aquele cheiro. É como se Deus não tirasse da minha lembrança para eu saber de onde eu saí e nunca me ensoberbecer pelo que Deus faz na minha vida. Sempre ser grata a Deus pela grande graça e misericórdia dEle na minha vida. Me tirou do lixo. Imagine um acumulador de lixo que enche a casa dele, 30 anos de lixo. Aí um dia, aquele homem é curado da síndrome de acumulador. Ele acorda curado, um start no cérebro dele, e ele não é mais um acumulador de lixo, ele é nova criatura de verdade. Ele acorda e diz, mas o que eu fiz da minha vida? Olha a imundície que virou a minha casa. Ninguém vem aqui, nem um amigo, nem um familiar, ninguém quer se relacionar comigo. Agora eu entendo porque eu era um homem solitário. Agora eu entendo porque ninguém queria chegar perto de mim, nunca consegui arrumar uma noiva. E eu não vou mais catar lixo a partir de hoje, acabou. É banho e banho, perfume e nada de coleta de lixo para dentro de casa. Legal, nova criatura é. Pode até cantar, eu sou nova criatura. Mas eu tenho uma perguntinha a fazer. Se ele não tirar todo o lixo que ele acumulou na casa dele por 40 anos e colocar do lado de fora os ratos, as baratas, os percevejos que entraram com aquele lixo
vão sair da casa dele só porque ele é nova criatura? Só porque ele não acumula mais lixo? É exatamente assim no mundo espiritual. Se você não tirar para fora aquilo que está encoberto, que está em oculto, a permanência dos demônios é garantida naquele lugar. Confessar uns aos outros. Confessar uns aos outros. Por que uns aos outros? Porque tem uma lei espiritual. O mundo espiritual é legal, lembra que eu te falei? O mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. E tem uma lei espiritual que é o princípio da concordância. Quando dois concordam na terra, há concordância no céu. Dois ou mais. Quando desliga na terra, desliga no céu. Quando liga na terra, liga no céu. A chave do reino dos céus foi dada para a igreja. Quando Jesus andou entre os homens, ele era o filho de Maria, Jesus. E quando ele estava como Jesus, ele já era o Messias antes de vir para a barriga de Maria. Ele já existia antes de Maria nascer. Ele já existia antes da fundação do mundo. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Ele ainda não era o Cristo, ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele ainda não era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele só era o Messias e agora Jesus. Ele pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Respondem os discípulos: um profeta. Elias, João Batista, um profeta. Ele pergunta para os discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é o Cristo? O Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo é o inocente que morre pelo pecador. Você já viu uma pessoa acusando a outra e ela não tem culpa? Ela fala: me pegou para Cristo, eu não fiz nada de errado. É inocente. Quando Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus responde para Pedro: não foi carne nem sangue que te revelou. Não é humana essa revelação. Só pelo Espírito de Deus, Pedro podia saber que aquele homem de carne e osso que está na frente dele é o Cordeiro de Deus que vai ser colocado na cruz para pagar o pecado de toda a humanidade. É uma revelação sobrenatural. E ele fala: não foi carne nem sangue que te revelou. E ele diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu disse a você ontem que a revelação da Bíblia vem na tua língua. Você precisa aprender a tua língua para revelar a Bíblia. Eu disse que no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, cada pessoa que estava ali, de etnias variadas, cada um ouviu na sua própria língua. Ali não foram línguas espirituais, línguas estranhas. Foram línguas interpretadas em cada etnia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se você não interpretar certo essa palavra, você vai acreditar na mentira da idolatria, que diz que Pedro é a pedra onde a igreja é edificada. Que Pedro, o primaz da idolatria, ou o Papa, é aquele que edifica a igreja. Mas não é isso que a palavra diz. Esta mesa não é essa mesa, e não é aquela mesa. Esta é a que está aqui comigo, e essa é a que está perto, e aquela é a que está longe. Quando Jesus falou: tu és Pedro, sobre esta pedra, ele estava falando dele, pedra angular. Esta pedra era ele, a rocha eterna. Ele é a pedra que a igreja edifica. Ele é a rocha angular. Não é Pedro, é ele, é ele, é ele, é ele. É Jesus que edifica a igreja. Não é Papa que edifica a igreja, não é homem que edifica a igreja. É Jesus, ele é a pedra angular, ele é a rocha eterna. Mas em seguida ele fala para Pedro: dar-te-ei a chave do reino dos céus.
E o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Pedro representando os discípulos, Pedro representando os seguidores. Dar-te-ei, é tempo futuro do verbo. Em língua portuguesa, dar-te-ei é uma mesóclise, está no meio. Podia ser te darei, a mesma coisa. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. Tempo futuro do verbo. Ele não entregou naquela hora a chave. Ele ainda andou com os homens. E ele morre na cruz. E ele ressuscita. Em João 20, quando fala da ressurreição dele, e em versículo 1 de João 20, está escrito que sendo ainda escuro, madrugada, queridos, na Bíblia não tem letra inútil, nem palavra desnecessária, tudo é para te revelar alguma coisa. Eu disse a você que já escrevi 20 livros, o 21º já está na gráfica. E quando você escreve, você faz uma redação para atrair a atenção. Você dá ênfase para algumas palavras, para o leitor entender a sua ideia. A Bíblia não é assim, a Bíblia tem um sentido literal, que é o logos, que é a informação, e tem um sentido rema, que é a revelação. Se está escrito sendo ainda escuro de madrugada, é porque era escuro e era madrugada, que Maria Madalena foi ao sepulcro. E ele aparece para Maria Madalena de madrugada, no primeiro dia da ressurreição. E ali, quando ela identifica que ele é Jesus, que ela ficou querendo encontrar com ele, de madrugada, ainda escuro, ele fala para ela, não me detenhas. Eu ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai. Mas vai e fala para os meus irmãos, que eu vou para Deus, meu Pai, vosso Pai. Espera aí. No começo da caminhada dele, ele chama os discípulos de servos, lava os pés, ensina a servir. No meio da caminhada dele, ele chama de amigos. Não sois mais servos, mas sois amigos. Por quê? Convívio, andando junto, 3 anos, virou amigo. Mas no dia da ressurreição, de madrugada, ele chama de irmãos. Vai e fala para os meus irmãos. Como assim? De servo virou amigo, de amigo virou irmão? Sim, porque ele já morreu na cruz. Porque já comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Porque já pagou o preço do pecado, e agora quem o receber vai se tornar filho de Deus. E vai ser irmão dele, ele vai ser o irmão mais velho. Ele vai ser o primogênito no meio de muitos irmãos, agora mudou a nomenclatura. Vai e fala para os meus irmãos, de madrugada, ele fala para Maria Madalena. E aí no versículo 19 de João 20, está escrito, ao cair da tarde, de madrugada ele fala isso para Maria Madalena, sumiu o dia inteiro. E de tarde, quando estava escurecendo de novo, ele aparece para os discípulos. E sabe o que ele faz? Ele entrega a chave do reino dos céus. João 20, versículo 19. Ele entra no lugar, diz, Pai seja convosco. Repete, Pai seja convosco. E ele diz, como o Pai me enviou, eu vi vocês agora. Se de alguns perdoados os pecados, seriam perdoados. Se retiverdes, serão retidos. O que é isso? Ele entrega a chave do reino dos céus. Entrega a chave que liga e desliga no mundo espiritual. Entrega a chave que pode fechar a porta para o império das trevas. Entrega a chave que vai ligar as pessoas ao reino da luz e vai desligar do império das trevas. Entrega para a igreja. Pedro e os discípulos são os precursores da igreja. O que a igreja liga na terra, liga no céu. O que a igreja desliga na terra, desliga no céu. Céu é mundo espiritual, céu é região celestial. Império das trevas, reino da luz, é ligado e desligado pela igreja. Pela igreja. E aí você entende por que tem que confessar pecados uns aos outros.
Quando você conhece a Bíblia toda, você conhece o livro de Tiago, sabe o que está escrito lá? Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja. Vão ungir o enfermo com óleo. Vão fazer a oração da fé. Presbítero é a liderança. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Legal. Chama os líderes, olha, ora, unge com óleo, vai levantar o enfermo. Mas tem um ponto e vírgula depois. Língua portuguesa. Ponto e vírgula significa que vai haver o mesmo assunto? É só uma pausazinha? Não. É um assunto correlato, é uma pausa maior. Ponto e vírgula, depois diz assim: se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados, porque muito pode, em sua eficácia, a súplica do justo. Como assim? Tem que chamar o presbitério, tem que ungir com óleo, e ainda isso não é suficiente, ainda tem que confessar pecado e ter um justo. E quem que é o justo? É quem é justificado pelo sangue de Jesus. Para orar também? Não. Está falando de 2 tipos de enfermidade. Está falando de uma enfermidade física, uma enfermidade da carne, um Covid, uma virose braba, um dano em uma queimadura. Chame o presbitério, unge com óleo, ora. A oração da fé vai ser eficaz para curar. Deus cura enfermidades. Mas, entretanto, contudo, todavia, se for uma enfermidade decorrente de pecado, pode dar banho de piscina de óleo. Pode botar a igreja inteira de joelho e de jejum, ficar magra igual esse cabo de microfone. E joelho cascudo. Pode fazer campanha. Se tiver pecado encoberto, não vai ser curado. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem sarados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Está falando de 2 enfermidades diferentes, uma antes do ponto e vírgula e outra depois do ponto e vírgula. Tem enfermidade que é física, só. Doenças somáticas, doença do soma, do corpo. Tem enfermidades que são psicossomáticas. É da alma adoecendo o corpo. Mulheres podem ter câncer por raiz de amargura. Se você for na ala terminal do Hospital do Câncer, você vai encontrar pessoas já no estado terminal, porque não perdoa. Doenças psicossomáticas, um homem pode ter perdas financeiras, como agora aconteceu no Sul, perdas e perdas e perdas, e desenvolver úlcera gástrica, excesso de líquido gástrico por nervosismo, por estresse. Tem conta para pagar, não tem dinheiro, e agora? Doenças psicossomáticas é a alma adoecendo o corpo, é a emoção adoecendo o corpo. O estresse causa doença. Mas existem doenças pneumossomáticas. O pneuma é o espírito. Doenças espirituais. Doenças que são resultados de demônio agindo no corpo da pessoa. Demônio trazendo enfermidade. Todo tipo de doença. A Bíblia conta de uma mulher encurvada, fazia 18 anos. Jesus expulsa o demônio, a mulher endireita. O demônio estava onde? Na coluna. Jesus conta a história, a Bíblia conta a história de Jesus expulsando o demônio do menino que era surdo-mudo. O menino falou quando o demônio saiu. Aonde que estava o demônio? Nas cordas vocais, na parte auditiva. Era demônio. Pode levar para o otorrino, pode levar para a fonoaudióloga, não vai resolver. Só se o demônio sair. Doenças pneumossomáticas são doenças espirituais. Radiografia, tomografia, sonografia, tudo que é FIA não mostra, mas está doente. Demônio. E como que vai resolver? Confessando pecado. Tirando da mão do inimigo a procuração que foi dada para ele.
confessar os nossos pecados aos outros e orar uns pelos outros para serem curados. Pode muito em sua eficácia a súplica do justo. Qualquer um pode orar e desligar. Mas eu só vou desligar o que você me falar. Se você não me contar o que é, eu não tenho como desligar. Escute bem. As pessoas acham que esse versículo que eu falei para você de Provérbios 28, 13, está falando de Deus. O que encobre a transgressão jamais prospera, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. O que encobre jamais prospera, o que encobre jamais prospera. Não está escrito que o que encobre não tem salvação. Você pode ter salvação e ter demônio atacando sua vida. A salvação vai resolver a tua eternidade. Você não vai ter a segunda morte. Mas você não tem vida abundante, porque tem um demônio de estimação que entrou e não saiu ainda. E que o que ele puder fazer para estragar a sua vida, ele faz. Não é de Deus que está falando esse versículo. O que encobre a transgressão jamais prospera. Eu já confessei para Deus, pastora. Pois é, para Deus você não precisa confessar. Para Deus você precisa só arrepender. Só arrepender. Ele vê o teu arrependimento. Quando Davi, no Salmo 139, fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, e já sabia todos os meus dias, quando nenhum deles ainda tinha havido. O Senhor já sabia do meu adultério, já sabia do meu arrependimento. Já sabia que eu ia articular a morte de Urias, e já sabia do meu arrependimento. O Senhor sabe tudo. A Bíblia fala, queridos, que o pensamento não chegou à mente, ele já sabe qual é. A palavra não chegou à boca, ele sabe qual é. A Bíblia fala que ele conhece os afetos do coração. Sabe o que é afeto? Sentimento. Não é para ele que você precisa confessar, ele já sabe. Vamos para o direito outra vez. Vou te falar como juíza de novo. Imagine que um homicídio acontece nessa rua aqui. Imagine que alguém tira a vida de alguém com uma arma, dá um tiro e a vítima cai morta. E nessa hora está passando um policial, e o policial imediatamente dá voz de prisão. Houve um flagrante do homicídio. O policial algema esse homicida, leva para uma delegacia, registra o flagrante. O documento chama auto flagrante ou auto de flagrante. O policial é uma autoridade competente, tem fé pública, o que ele fala e escreve está valendo. Esse documento chamado auto de flagrante, ou auto flagrante, é suficiente para botar o cara na cadeia o resto da vida. Não precisa prova nenhuma mais. Não precisa ouvir testemunha, não precisa ver documentos, não precisa nada. Um documento assinado por uma autoridade competente vai fazer parte do processo criminal, e ele vai ser condenado, porque uma autoridade competente de fé pública assistiu o crime, foi testemunha, e está com a sua declaração nos autos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim? Sim? Pois eu vou dizer para você, você viu que tem livros. Além do livro da vida, tem livros de cada um. Cada um tem um livro da sua história. No livro da sua história, está tudo sobre sua vida. Aquele adultério, 4 horas da tarde, naquele motel, print, está lá no livro. A autoridade que flagrou foi o próprio Deus. Uau! Você não precisa confessar, ele já sabe. Está tudo escrito no livro da tua vida. Todos os detalhes. Quando fala de confissão, é uns para os outros. Porque é uma lei espiritual. Quando você fala, você autoriza que a igreja desligue no mundo espiritual. Pastora, as pessoas ficaram libertas quando Jesus passava e já curava a mulher paralítica, a mulher curvada, o homem do tanque de Betesda, tetraplégico. Ninguém confessou pecado? Claro. Não precisa para Jesus. Ele sabe. Ele sabia tudo.
Depois que ele vai, é que ele entrega a chave do reino dos céus. Depois que ele vai, agora a igreja, que é o seu corpo na terra, é que vai ligar e desligar. Volta para João 20. Se perdoares os pecados, serão perdoados. É a igreja que vai desligar isso do mundo espiritual. É a igreja que vai fazer isso. Eu disse para você que tem duas leis. A primeira lei é a lei da responsabilidade. Ela está escrita em Ezequiel 18. Lá está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O homem morre pelo pecado dele. Ele não morre pelo pecado do pai, pelo pecado da mãe, pelo pecado de ninguém. Nem o filho pelo pecado do pai, nem o pai pelo pecado do filho. A responsabilidade é pessoal. E o arrependimento tem que ser pessoal também. Não adianta você pedir perdão pelo pecado de outro. Você intercede pelo outro, para que ele se arrependa. Se fosse possível pedirmos perdão pelo pecado do outro, a gente salvava o mundo inteiro. Eu acordaria pedindo perdão pelo pecado de toda a minha vizinhança lá em Resende. E acordaria pedindo perdão pelo pecado de todo o estado do Rio de Janeiro. E acordaria pedindo perdão pelo pecado de todo o Brasil. Não é assim. A responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. E ela precisa se arrepender para cancelar o pecado. E o que é o pecado? É transgressão à lei. É desobediência ao comando de Deus. E termina Ezequiel 18, dizendo no versículo 32, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Deus não quer que ninguém pereça, escute isso. Deus enviou o Filho ao mundo para salvar o mundo inteiro. Os 8 bilhões que estão sobre a face da terra são amados por Deus. São criaturas amadas por Deus. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Criatura salva porque creu e entregou a vida para Jesus. E quem não crê será condenado. Já está. Já está condenado. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E quem não quer salvação, a condenação já está feita. Em Adão todos pecaram e todos estão condenados. E Deus não tem prazer na morte de ninguém. No começo, eu falei ontem para você, o inimigo entrou no jardim, levou o homem ao pecado, matou. O homem ouviu o inimigo de Deus, desobedeceu a Deus. Satanás, incorporado numa serpente, entra no jardim e o homem morre. Em Adão, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos morreram. Mas lá no Éden, lá no começo da humanidade, Deus já fez o plano de salvação. Lembra que eu falei para você que a forma como Deus fez o homem e a mulher, um só ser do pó da terra, abriu o peito, tirou lá de dentro uma esposa, profetizando que colocaria o filho dele numa cruz, abriria o peito, e lá de dentro tiraria uma esposa chamada igreja, a noiva do Senhor. O plano de Deus de salvação da humanidade está lá, antes do pecado. Porque Deus é onisciente. Ele já viu tudo antes de tudo acontecer. E vendo o homem pecando contra ele, já providenciou a salvação do homem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem foi aprovisionado antes da fundação do mundo. Olha que amor é esse. Deus faz o homem sabendo que o homem viraria as costas para ele. Mas faz um plano de redenção. E eu creio que Satanás, quando levou o homem ao pecado, incorporado na serpente, leva o homem a desobedecer. Ele esperava que Deus condenasse o homem eternamente naquele lugar, como condenou ele quando foi expulso do céu. Quando Satanás é expulso do céu, não tem possibilidade de retorno para ele.
Ele está condenado a um lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. O inferno é para ele. Não é para o homem. E eu creio que ele pensou que levaria o homem para o inferno imediatamente quando Deus foi desobedecido lá no Éden. E qual não foi a surpresa do diabo de ouvir Deus dizer, ao invés de falar para o homem, você está condenado irremediavelmente à morte eterna. Escutou Deus dizer, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. O plano de salvação tem um nome só, é Jesus, não tem outro nome. A libertação do homem da morte eterna é só a conversão para Jesus. Ele já está morto. Não tem outra forma dele nascer de novo. Algumas pessoas acreditam em reencarnação. E Deus me mandou dar uma palavra hoje sobre reencarnação. Nunca falei isso em seminário nenhum. Mas Deus me mandou falar aqui hoje. Ele sabe por quê. Tem um vídeo meu no YouTube que chama Não se omita, fale a verdade. Esse vídeo eu conto a história da minha mãe. Minha mãe era espírita kardecista. Ela foi para o espiritismo kardecista muito jovenzinha, com 13 anos de idade, porque morreu um noivo suicidado. E ela trabalhava numa alfaiataria e ela tinha um chefe que dizia para ela que se ela fosse para o centro espírita, ela ia conversar com o noivo morto. E por causa desse engano, a minha mãe foi buscar o espiritismo. Acreditou na reencarnação muitos anos. A Bíblia fala que ao homem é dado morrer uma só vez. Você viu eu ler aqui que os mortos serão devolvidos no final dos tempos? Morre-se uma só vez. O corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus. Mas um tal de Allan Kardec, francês, inventou uma teoria de reencarnação. É tão fraca essa teoria na França que você vai encontrar 100 pessoas que acreditam nela. Mas no resto do mundo está cheio de gente enganada por isso. Reencarnação, reencarnação, reencarnação. Eu passei anos tentando convencer minha mãe do engano dela. Eu dizia, mãe, você está enganada. No seu espiritismo, que acredita na reencarnação, que acredita numa segunda chance, numa terceira chance, numa quarta chance, você tem uma teoria chamada karma. O karma é uma moeda espiritual. Na sua teoria, se a pessoa foi má nessa vida, na próxima ela vai ter que sofrer para pagar a conta do karma. Ela vai ter que sofrer para pagar a conta. Para depois, na outra oportunidade dela, ela já não precisa sofrer mais, porque a conta está paga. É isso? É. Se ela foi boa, se ela fez boas obras na encarnação passada, nessa ela vai nascer com um privilégio de nascer melhor. Não tem doenças graves, tem uma família saudável. Porque ela tem crédito nesse karma, ela não tem débito. É isso, mãe? É. Eu disse, então, mãe, se essa é a sua teoria espiritual, tem um paradoxo nela, tem uma contradição. Porque você faz boas obras para construir crédito para você. E fazendo boas obras, você tira das ruas o menino órfão, o velhinho doente, coloca em abrigo, cuida deles, é a sua boa obra. Mas sabe o que você está fazendo? Você está atrapalhando ele pagar a conta dele, ele precisa sofrer nessa, para na próxima ele não precisar sofrer mais. Então você tem que deixar ele sofrer agora, porque senão ele vai nascer sofrendo de novo. Quem não paga a conta continua devendo.
Mãe, você está cuidando só da sua história, mas você está atrapalhando a história do outro, deixa ele sofrer então. Ela falava, nunca pensei nisso. Falava, pois pense. Aí eu dizia, mãe, deixa eu falar para você como juíza. Se eu tiver duas testemunhas contraditórias, uma que fala A e outra que fala B, a primeira coisa que eu vou fazer para avaliar a veracidade do que a testemunha falou, para saber qual testemunha merece maior crédito, qual testemunha merece melhor avaliação minha, eu vou ver a qualificação dela. Se eu tiver duas testemunhas, um é um homem de bem, conhecido na sociedade, um homem íntegro, um comerciante, alguém que é avaliado como bom caráter, e do outro lado tiver uma pessoa que é completamente bandida, completamente desconhecida, ou sem crédito nenhum, na hora de avaliar, eu vou avaliar melhor essa testemunha que tem já referências sociais. Então, vamos lá, mãe, nós temos duas testemunhas contraditórias. Um é Jesus, outro é Kardec. Jesus fala que ao homem é dado morrer uma só vez. Jesus fala que ele é o caminho. Jesus fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Jesus mostra que só aquele que invocar o nome dele é salvo. Kardec fala de reencarnações, aperfeiçoamento, até chegar nesse lugar perfeito que eu chamo de céu, na presença da plenitude de vida. Então vamos avaliar as duas testemunhas. Primeiro eu vou avaliar a minha, depois você vai avaliar a sua. A minha testemunha é Jesus, então vamos lá. Antes do meu Jesus nascer, ele foi anunciado aos homens. Um profeta chamado Isaías disse que ele nasceria de uma virgem. Um profeta chamado Miqueias disse que ele nasceria em Belém. Um profeta chamado Isaías disse que ele levaria na cruz os meus pecados, e ele foi crucificado. Quando ele nasceu, foi anunciado por anjos. Ele andou entre os homens e ele fez sinais e maravilhas. Ele andou sobre as águas, ele multiplicou pães e peixes, ele curou leprosos, ele fez paralítico andar, ele acalmou a tempestade. Tudo isso tem registros de pessoas que viram. Assim como as pessoas que viram John Fitzgerald querendo levar um tiro, escreveram nos jornais, homens escreveram aqui o que viram. Viram. Ele ressuscitou mortos, mãe. Ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer, ressuscitou um menino que estava indo para o sepulcro, ressuscitou um homem que estava sepultado há 4 dias, já estava cheirando mal. Ele ressuscitou, mãe. Depois de 3 dias, ele saiu inteirinho. E ele subiu para o céu. E o dia que ele foi para o céu, ele foi visto por muitas pessoas. Está narrado na Bíblia por homens que viram isso. E tem um tanto de coisa que eu vou parar de falar, porque a minha testemunha já está bem qualificada. Agora me conte a sua testemunha, me qualifique a sua testemunha, me fale o que Kardec fez, me fala quem ele foi, me fala quem ele é. Aí ela dizia assim, Jesus fez tudo isso porque ele já reencarnou muitas vezes. Ele é o Espírito perfeito. Quem reencarna muitas vezes vai se tornando perfeito, cheio de poder. E ele é um espírito com muitas reencarnações e já chegou à perfeição. É o ideal de todo mundo, é chegar até lá. Eu falei, é mesmo, mamãe? Então, se ele é perfeito, a possibilidade dele estar enganado é menor. E o outro que é imperfeito é que é o enganado. Eu dizia, mãe, vamos pela lei da probabilidade. Vamos dizer que eu tenho 50% está certo ou 50% está errado, e aí você está certo. Jesus, só ele salva as pessoas. O homem morre uma só vez, ele vem para buscar os homens, ele mesmo fala, e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele vai levar o seu povo, ele virá, todo olho verá. Jesus é quem me salva.
Jesus é que paga a minha conta, Jesus é quem morre no meu lugar. E Ele me manda fazer boas obras. Ele diz que eu tenho que dar alimento a quem tem fome, roupa a quem tem frio, água a quem tem sede, visitar os doentes, os presos. Está escrito na Bíblia, mãe, que fé sem obras é morta. A minha fé tem que se transformar em atos de ajuda aos semelhantes. E aí, mãe, se eu estiver enganada, se Jesus não salva, boas obras é que salvam, boas obras é que vão me dar a vida eterna, eu não tenho nada a perder. Porque eu faço boas obras, mesmo acreditando que só Jesus salva, que boas obras não salva ninguém. Mas eu faço boas obras. E aí, quando eu reencarnar, se você está certa, eu não tenho nada a perder. Porque eu fiz tudo que Jesus me manda fazer. Então, eu vou me dar muito bem. Agora, mãe, se você estiver enganada e eu estiver certa, se boas obras não salvam o homem, se o homem não se salva pelo que ele mesmo faz, se ele só se salva pela morte de Jesus na cruz, e você acredita na reencarnação e na ressurreição dos mortos, você descobrirá que não tem reencarnação e que só Jesus te tiraria da morte e você recusou recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. As tuas boas obras vão te levar para o inferno. Um dia eu falei, mãe, vamos fazer uma oração? O Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é o maior interessado em que você seja alguém que vai viver com Ele a vida inteira, porque está escrito, não tenho prazer na morte de ninguém. Arrependa-se. Ele ama você, mãe. Ele não quer que você fique sem Ele. Ele entregou o Filho dele por você. Grande sacrifício. Mãe, você acha que o grito de Jesus na cruz foi de dor? Não. Por que você acha que Jesus não queria ir para a cruz, mãe? Por que ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai? Você acha que ele tinha medo de coroa de espinhos? Lança no peito? Corte nas costas? Não. Você acha que ele tinha medo da morte? Não. Por que você acha, mãe, que ele não queria ir para a cruz? Mãe, sabe qual foi o grito dele na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquela cruz, mãe, onde estava o meu e o seu pecado, ele foi abandonado pelo Pai. Porque o salário do pecado é morte, e morte é separação de Deus. Ele foi separado do Pai naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. Mãe, o Pai te ama tanto, que fez isso para salvar você. Então nós vamos fazer uma oração, mãe. Nós vamos fazer uma oração. Você fala que os espíritos que você vê aparecerem no teu centro são espíritos de luz. Eu falo que são demônios que te enganam para você ficar crendo em algo que vai te levar eternamente para junto deles. No céu eles queriam ser como Deus, na terra eles ficam mentindo para afastar você de Deus. Em qualquer religião do mundo ele vai dizer que é Deus, ele vai dizer que vai te salvar. Em qualquer religião do mundo, para te tirar da frente de Jesus, ele vai dizer que te salva, mas ele vai te condenar. Então vamos fazer uma oração, mãe, nós duas. Se eu estiver enganada, eu quero que Deus me mostre, porque eu tenho muito amor por esse Deus, e eu não quero pregar mentiras. Eu amo a palavra dele. E se você estiver enganada, ele vai te mostrar a verdade. Vamos fazer uma oração, mãe. Vamos fazer uma oração. Para que ele mostre para você o que tem por trás daquilo que você acha que são espíritos desencarnados. Ele te mostrar quem é que está lá. E ela concordou. E nós fizemos uma oração, eu fiz. Pai, em nome de Jesus, está escrito que debaixo da tua luz, tudo que está encoberto é revelado.
Tudo que está em oculto é manifesto. E o Senhor sabe o amor que eu tenho pela minha mãe. E eu sei que o amor que o Senhor tem por ela é maior do que o meu. E o Senhor sabe o quanto eu quero que venha salvação para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, tira as escamas dos olhos dela. Para que ela veja, no primeiro dia que ela pisar lá naquele lugar, onde ela acredita que o Senhor está, onde aqueles seres espirituais fingem que são do bem, permita que eles se manifestem como eles são, para que ela veja a verdade. Mamãe, você concorda com a minha oração? Diga amém. Amém. Primeira ida dela. Ah, queridos, aquilo que conversava com ela, que dava paz, que dava aguinha fluida, deu um couro nela. Arranhou ela todinha, jogou ela no chão. E uma sobrinha minha, que ela levava junto com ela, assistiu tudo, viu tudo. Quando tudo terminou, que aquele ser saiu dela, porque estava dentro dela, ela incorporava. A sobrinha falou: vó, vamos embora, nunca mais pisa nesse lugar. E ela entregou a vida para Jesus. O pecado pessoal leva o homem para a morte. O pecado pessoal vai mudar a sua eternidade se não houver arrependimento. É preciso que você se arrependa do teu pecado, confesse o teu pecado, para ficar livre, não só da condenação do inferno, mas dos ataques de Satanás. E eu quero fazer algo aqui nessa noite, que eu também não fiz em nenhum seminário desse. Eu quero te dar a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Eu não sei se todo mundo que está aqui nesse lugar já fez essa entrega. Se todo mundo que está nesse lugar já chegou e disse: eu quero Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Talvez você tenha nascido no meio da igreja, cresceu no meio da igreja, nunca fez essa confissão de fé. É preciso fazer. Crer com o coração é pouco. Tem que confessar com os lábios. Porque é pela palavra que o mundo espiritual se move. É pela palavra que você sai do império das trevas e entra no reino da luz. É uma decisão de coração e uma escolha definida pela tua palavra. Se tem alguém aqui nessa noite que, ouvindo tudo que ouviu aqui, quer entregar sua vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver. Glória a Deus. 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 Eu quero que você venha aqui à frente. Se tem mais alguém, venha. Eu quero que aquela querida que te convidou para vir aqui, venha com você aqui à frente. Venha com você. Isso. Pastor. Isso. Isso. Oh, Deus bom. Oh, Deus bom. Olha isso. Tem mais... Aqui? Fica aqui. Tem mais duas aqui. Cadê gente da igreja para abraçar essas meninas? Você é da igreja? Então, ótimo. Ótimo. Tem mais alguém? Venha. Venha. Se tem mais alguém, venha. Venha para fazermos uma oração. Temos que ligar na terra, lembra? Ligando na terra, liga no céu. Desligando na terra, desliga no céu. Essa chave do reino dos céus está com a igreja. E eu quero fazer essa oração agora. Se tiver mais alguém, venha. Isso, venha. 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 Uhul! Glória a Deus. Olha que coisa linda. Meu Deus. Não estava no script, mas Deus colocou no script. Eu falo que eu não tenho um resumo, eu estou ouvindo o Espírito Santo de Deus o tempo todo. Fala comigo, é pelo poder da palavra, é pelo poder da palavra. Você tem que falar com a sua boca
Eu vou construir a oração, mas é você que tem que falar. No mundo espiritual é a sua voz que precisa ser ouvida. Oba! Tem mais alguém? Vem, eu não estou com pressa não. Talvez tenha gente nesse lugar que já andou com o Senhor e desanimou, ficou bravo, foi embora. Volta para casa. Volta para o Pai. Volta. A igreja usa uma expressão, está desviado. Não tem desviado. Isso, filha, vem. Vem. Não tem desviado na Bíblia, tem morto. A parábola do filho pródigo fala: teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Longe de Deus nós estamos mortos, 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 mortos. Só tem vida em Deus, só. Vamos orar. Falem em voz alta, diga: Senhor, meu Deus e meu Pai. Diga, Senhor, meu Deus e meu Pai. Diga: eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que por amor a mim, Ele foi enviado a esse mundo em carne, para morrer naquela cruz e pagar os meus pecados. Diga: eu recebo esse amor, recebo esse sacrifício, recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. E que eu renuncio a outro senhorio, porque apenas Ele pode me levar para a vida eterna. Em nome de Jesus. Eu vou orar agora. Pai, a Tua palavra diz que o que ligamos na terra é ligado no céu. Eu concordo com essa confissão feita pelos lábios dessas pessoas. Ligo a vida delas ao reino da Tua luz. E desligo a vida delas do império das trevas. Desligo. E em nome de Jesus peço ao Senhor que escreva o nome delas no livro da vida. No livro da vida, Pai. Pois nenhuma condenação mais há para elas. Elas não precisam ter o nome escrito nos livros das histórias delas. Só no livro da vida. E peço ao Senhor que apague o nome delas dos escritos nas trevas, dos assentamentos nas trevas, dos lugares de trevas onde os nomes deles foram escritos, Pai. Em nome de Jesus. Peço ao Senhor que dê a eles o Teu Espírito Santo, que vai ensinar a eles todas as coisas que eles precisam aprender para caminhar com o Senhor, Pai. Coloca anjos para trabalhar em favor deles, Pai. Em nome de Jesus. Tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Que os anjos estejam acampados ao redor deles, livrando de todo o mal, Pai. Em nome de Jesus. Amém, igreja?